Saúdo a todos com a paz e a graça de Jesus Cristo, dando continuidade, discorrendo sobre o Apocalipse e trazendo esses vídeos para edificar a sua vida. No último vídeo nós paremos ainda na abertura do 5º selo e vamos dar continuidade, vamos esgotar o máximo possível as informações que nós temos, que nós podemos cruzar com outras informações bíblicas e buscar fazer nossas conexão bíblica, ajuntando com as informações que nós temos aqui. E aqui no vídeo anterior nós paramos aonde dizia e até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam na terra. Então eram as almas dos que morreram pelo testemunho de Deus, que estavam diante ali de Deus e estavam ali clamando a Deus, pedindo a Deus a vingança sobre o sangue deles que foram derramados por causa do testemunho que eles deram do Evangelho, da palavra de Deus. E a cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que havia de ser mortos como eles foram. Então nós vemos aqui que as almas elas estavam incomodadas, porque estava demorando muito o sangue deles ser vingado, e isso já discorri no vídeo anterior, porque Deus é justo. Então a vingança do sangue deles vai acontecer no mundo ímpio, não tenha dúvida que vai acontecer. E uma coisa que a gente tem que estar atento é que esse 5º selo, pela revelação bíblica, ele também já foi aberto. Porque se nós cremos que estamos vivendo os últimos dias, os sinais dos últimos dias, da volta de Jesus Cristo está cada vez mais presente, é porque estamos chegando nos últimos dias. E aqui, quando abre o 5º selo e aparecem as almas debaixo do altar, interagindo com Deus, e a gente vê que Deus conforta elas, dá uma vestimenta branca para elas, isso é pureza, santidade, e manda elas aguardar um pouco mais de tempo. Então, se nós está vendo que a gente não tem mais muito tempo, então é porque esse selo já foi aberto também, porque o tempo está chegando, o tempo do fim está chegando. Se nós cremos isso, então nós cremos que o 5º selo está aberto. E para nós compreender melhor isso, vamos olhar um pouquinho a caminhada da humanidade. Nós sabemos que todo o sistema de governo, seja ele imperial, seja ele o reinado que for, seja ele totalitário ou democrático, o governo em si, a ideologia dele, o pensamento do governo em si, ele tem muita influência na nação, na vida das pessoas. Isso nós vemos com os reis de Israel. Quando o rei ele era idólatra, e assim como vimos Acabe, um rei muito idólatra, casou com uma rainha também idólatra, que é a Jezebel. Ela tinha o sacerdote dos ídolos que ela adorava, que ela não adorava o Deus de Israel. E nisso Israel também se idolatrou e muitos acompanharam o rei Acabe, assim como todos os reis, assim o próprio rei Salomão, que a gente vê que no final da vida dele, ele estava subindo os montes, atrás de ídolos, por causa das suas mulheres. E então o reino de Israel se tornou um reino dividido.
porque Deus permitiu muitos males sobre Israel, porque eles afastaram de Deus, porque os seus reis foram afastando de Deus, e o povo, a tendência do povo é seguir o pensamento dos seus governantes, de quem reina sobre eles. E isso aconteceu em toda a caminhada da humanidade. A tendência era que todos seguissem ali a linha de pensamentos, a religiosidade de seus dirigentes, de seus condutores. Isso não é diferente hoje. Nós vemos hoje uma democracia que influencia, queira assim ou não, o pensamento do governo, das pessoas que estão lá em cima, tem uma influência muito grande na vida das pessoas. Nós pegamos por base aí, por exemplo, os governos, digamos, desde 2000, Fernando Henrique, os governos de Lula, de Dilma e do Temer. Nós vemos o seguinte, que durante esses governos houve uma influência muito grande sobre a população brasileira, a qual vieram a afastar-se da doutrina bíblica, da doutrina de Deus. Nós vemos que leis foram criadas que contra os princípios de Deus. Muitas leis, muitos decretos, muitas coisas que aconteceram que vão contra os princípios bíblicos, os princípios de Deus. E isso não preciso mencionar para vocês, que vocês sabem. Estão aí. O Brasil, por exemplo, hoje é permitido casar homem com homem, mulher com mulher, e isso é contra os princípios bíblicos. Lei de aborto é contra os princípios bíblicos, e tantas outras leis, tantos outros costumes, outras tradições que foram inseridas dos anos 2000 para cá, em todos esses anos, do início dos anos, do final já dos anos 90 para os anos 2000. Quanto mudança teve na sociedade brasileira, que são contra os princípios bíblicos, e cada vez mais aumentou a prostituição, aumentou o adultério, e aumentou o roubo, o furto, a corrupção aumentou. Então o mal aumentou dos anos 90 para cá até 2020. O mal só tem perpetuado, só tem aumentado, porque nós temos não a liberdade, uma libertinagem para pecar. Hoje o ser humano ele é incentivado a pecar. As pessoas, quando vai para o carnaval, ganha esse preservativo para que possa prostituir à vontade, possa fazer o que quiser. Isso é influência do governo na vida da sociedade, na vida das pessoas, que estão influenciando as pessoas para pecarem contra Deus. Então, quando nós olhamos para os acontecimentos da nossa sociedade, nós estamos vendo que isso está acontecendo. Nós vemos hoje, por exemplo, que a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, não houve diminuição da violência contra a criança e adolescente, mas aumentou a violência doméstica contra as crianças. Então, um estatuto que tirou o poder dos pais de corrigir seus filhos, ele era para ter, o objetivo era diminuir a violência contra a criança e o adolescente. Ele fez aumentar a violência contra a criança e o adolescente. E nós vemos aí, por exemplo, a lei da Maria da Penha, que era para ter diminuído a violência contra a mulher, mas nós vemos hoje dados que a violência contra a mulher aumentou. Isso porque a primeira coisa é porque a lei ela só age nos fatos.
E depois que ao inserir princípios que transgride as leis de Deus, princípios pecaminosos, e então o ser humano foi perdendo a sua humanidade, perdendo o seu amor, perdendo o pudor, perdendo o respeito do ser humano uns para com os outros, porque os governos que vêm se sucedendo um ao outro, cada vez mais vêm inserindo no Brasil em um todo princípios que são contrários ao princípio de Deus, que é amor. A única coisa que faz o ser humano ser melhor, a única coisa que diminui a violência, que diminui as agressões na família, nos lares, no casamento, a única coisa que pode diminuir a violência doméstica é o Evangelho de Jesus Cristo, porque o Evangelho é o amor é a forma de viver o amor de Deus. Então, quando nós vivemos o amor de Deus, nós vivemos o princípio de Deus, nós respeitamos o ser humano, nós respeitamos o nosso próximo, e nós não vamos tocar a pessoa que nós amamos. Então, se a pessoa é evangelizado, ele tem o amor de Deus na vida dele, ele ama o próximo como a si mesmo, e ainda mais, o mandamento que Jesus nos deu foi amarmos uns aos outros como ele amou, e Jesus deu a vida por nós. Então, aquele que nós amamos a ponto de darmos a vida por ele, nós não seremos capazes de tocar a vida dessa pessoa, de agredir essa pessoa. A pessoa que diz que ama e agride, ele não ama. Então, os princípios a influência governamental, a influência do judiciário, do executivo e legislativo tem imposto nessa nossa sociedade, nesses tempos, é a influência maligna que leva as pessoas a não amar. E enquanto as pessoas não voltar para o amor, ele não consegue respeitar o seu próximo ser humano. Mas nós compreendemos essa ação de governo. Quando nós olharmos para a Bíblia, nós compreendemos o porquê que isso acontece, porque isso está na Bíblia, está nas profecias. E não adianta nós vamos orar, sempre estar orando, para que Deus proteja as pessoas de bom coração, mas nós sabemos que a tendência do ser humano é cada vez mais buscar essa libertinagem, buscar esse eu posso tudo, o corpo é meu, a vida é minha, ninguém tem nada com isso. Quando nós dizemos que ninguém tem nada com a nossa vida, nós estamos desrespeitando a nossa família, nós estamos desrespeitando as pessoas que faz parte da nossa família, porque tanto nós temos a ver com elas, como elas têm a ver conosco, porque nós somos uma família, um corpo, uma unidade, e assim também a igreja, uma família, um corpo, uma unidade, e a partir do momento que há um problema com todos sente. Então, quando a pessoa diz, eu sou dono de mim mesmo, meu pai e minha mãe não mandam em mim, não me interessa porque a vida é minha, ele está desrespeitando toda a sua família. Mas isso nós compreendemos melhor, o que os últimos governos têm feito na vida da sociedade. Quando nós olhamos e vemos lá em Daniel capítulo 2, quando Daniel ele traz a interpretação por meio de Deus, que Deus deu a revelação a Daniel, para que Daniel interpretasse o sonho de Nabucodonosor. Então nós sabemos, eu não vou ler, vou ler só a última parte, mas nós sabemos que a cabeça de ouro era a Babilônia, ela já passou. Nós sabemos que os peitos de prata era o Medo-Persa, já passou. Nós sabemos que o ventre de metal, de bronze era
os gregos, também já passou. As pernas de ferro era Roma, também já passou. Mas ainda tem, porque muitas vezes nós olhamos para o livro de Daniel como se fosse só 4 reinos, porque na verdade a revelação se firma mais em 4, mas existe mais um reino, existe um 5º reino, e nós compreendemos quando nós olhamos a partir do verso 41 e diz assim: e quanto ao que viste dos pés e dos astelhos, em parte de barro e de oleiro, e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Então será reino. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. E como os astelhos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outro será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, quer dizer, não são os mesmos reis que passaram dos 4 reinos anteriores, nos dias desses reis, que são mais de um, do tempo do governo de barro e ferro, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo, não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre, que é o reino eterno de Jesus. Da maneira como viste que do monte foi cortado uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro e o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso, é certo o sonho e fiel a sua interpretação. Amados, então vejamos aqui as informações que nos traz. Primeiro houve os 4 reinos, depois haverá um reino onde haverá reis, mais de um rei, um reino de barro e de ferro, que são os pés e os dedos da estátua. E esse reino terá reis, quer dizer, muitos reis. E quando nós olhamos para a democracia, não precisamos ser grandes estudiosos para compreender que quando fala num governo de barro, ele está falando do governo do homem, porque o homem é barro. Que poderia melhor representar o governo do homem do que o barro, porque o homem é feito de barro. Então, esse é o governo do homem, que é a democracia. A democracia, ela não é um governo de Deus, é a escolha do homem, é o homem escolhendo quem vai estar conduzindo o seu destino. Então, o governo de barro é o governo democrático, o governo do homem, é a escolha do homem. E aí eu quero abrir um parênteses para dizer aqui para vocês: tem muitas pessoas que não olham os contextos bíblicos, olha alguma parte da Bíblia e não faz as conexão bíblica, não faz a ligação bíblica para compreender. Tem muitas pessoas que dizem que é Deus que colocou lá o Fernando Henrique, o Lula, a Dilma, e todos que estão lá em cima, que foi Deus que colocou. Ora, Deus não vai colocar nenhum corrupto lá em cima, não. E Deus não vai colocar lá ninguém para criar leis, para trazer costumes que vai contra os princípios da sua Bíblia, contra o princípio da sua palavra. Deus não vai fazer isso. A escolha no governo democrático é feita pelo homem, é o homem que escolhe. E são só os homens de Deus que escolhem, não. Quem escolhe o governo democrático é as pessoas cristãs que estão em Cristo, mas também é o criminoso, é o corrupto, é o assassino, é o prostituto, é o adúltero, todos que estão afastados de Deus, são as pessoas que estão nos carnavais da vida,
todos têm o direito de escolher os seus líderes que vão conduzir o seu destino. Então não é Deus que coloca essas pessoas lá em cima. Quem coloca essas pessoas lá em cima é o povo, é a escolha do povo. Esse é o governo de barro, é o barro que escolhe, e o governo é de barro, é do povo. E quando fala que tem ferro no meio, nós olhamos hoje, na realidade, existe muitos governos que não são democráticos. Existem muitos governos aí que são ditadores. Como a gente vê, por exemplo, ainda há governo militar no nosso tempo, que governa aí o militarismo, o governo militar, como nós vemos reis governando ainda, e como tem ditadores. Em vários países tem ditadores. Então esse é o governo de barro e de ferro, que isso não se une, porque a democracia ela não tem o mesmo princípio dos governos ditadores. Então não se mistura, mesmo tendo às vezes muitos sendo até aliados do governo democrático, mas eles não têm o mesmo alinhamento de ideias e de pensamento. Então não tenha dúvida, nós estamos vivendo nessa época esse tempo do governo de barro e de ferro. Agora, tem os 4 reinos que passaram, e aí nós temos mais o reino de barro e de ferro, que é esse que nós estamos vivendo, e aí virá o próximo reino, que é o reino de Cristo, que é o reino eterno, que não será mais substituído por nenhum reino. Esse é o reino a qual Cristo reinará com todos nós que cremos nele para sempre e eternamente, de eternidade em eternidade, como disse o anjo para Daniel, que existe eternidade e eternidade. Então nós vamos estar com o nosso amado Deus de eternidade em eternidade. Então nós estamos vivendo esse tempo da influência do governo de barro. O nosso país é um país influenciado pelo governo de barro, e por isso a gente vê tanta corrupção, a gente vê tanta maldade acontecendo, a gente vê tantas leis que ferem os princípios de Deus, porque é o governo do homem, que o homem é falho, o homem é dado a corrupção, porque o homem, quando ele está em Deus, ele tem princípio. Fora de Deus o homem não tem princípio. Fora de Deus o homem é uma pessoa sem princípio. Deus é amor, e é Ele que derramou o seu amor nos nossos corações pelo Espírito Santo que foi nos dado. Romanos 5,5. Esse é um verso que tem que estar sempre no nosso coração. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Mas aí eu pergunto, o Espírito Santo está no corrupto? Não está. Corrupção é pecado, e o Espírito Santo é santo. Deus não habita no pecado. O Espírito Santo está em quem está em prostituição? Prostituição é pecado, e o Espírito Santo não habita no pecado. O Espírito Santo está em quem está em idolatria? Não está. Idolatria é pecado, transgressão, e o Espírito Santo não habita em quem está praticando idolatria. O Espírito Santo está em quem mente? Não, mentira é pecado, é abominação para Deus, e Deus não habita no pecado. Então o Espírito Santo está quem está em pornografia? Não está. Pornografia é pecado, e o Espírito Santo não vai habitar no pecado. E o Espírito Santo ele não está nas pessoas que pratica todas que tem as práticas de sexual proscrita na Bíblia. Tudo que a Bíblia diz que é pecado, é pecado. O Espírito Santo não habita as pessoas que estão no pecado. E se o Espírito Santo não habita as pessoas que estão no pecado, então o amor de Deus não está no coração da pessoa que está no pecado. E quando o Espírito Santo não está no coração da pessoa, o amor de Deus não está na pessoa, porque o amor foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5,5 é bem claro. Então, se o Espírito Santo não está na pessoa, a pessoa não tem o amor de Deus na vida dele. E quem não tem o amor de Deus na vida dele tem o amor do mundo.
E quem tem o amor do mundo está sujeito às piores práticas da humanidade. Por isso a gente vê aí tanto as pessoas da sociedade, as pessoas, como se disse, mais pobres, como as pessoas mais ricas, como as pessoas da alta sociedade, como a gente vê as pessoas do judiciário, do legislativo, do executivo, a gente vê pessoas praticando barbaridade, porque uma coisa nós temos que compreender: todo governo no mundo democrático, ele é resultado do que sai da sociedade, e nós estamos vivendo uma sociedade corrompida, nós estamos vivendo uma sociedade que está na prática do pecado. Essa nossa geração está uma geração tão pecaminosa como foi Sodoma e Gomorra, e então não tenha dúvida que saindo dessa sociedade corrupta, pecaminosa, as pessoas que estão nos cargos, as pessoas que estão na direção, na condução desse país, não tenha dúvida que os atos delas equivalente à sociedade que eles saíram e que eles representam. Então essa é a sociedade, essa sociedade nossa, esse é o governo dos últimos dias, é o governo dos últimos tempos, é a sociedade dos últimos tempos, e é nesse tempo que a pedra cortada sem auxílio de mão, a qual está aqui em Daniel capítulo 2, na interpretação do sonho que Deus deu a Daniel para interpretar a Nabucodonosor. Não tenha dúvida que esse é o tempo que a pedra cortada sem auxílio de mão, ela vai vir e vai tocar em todas a estátua vai esmiuçar. Isso é o seguinte: todos os reinos da terra serão esmiuçados. Isso porque veio reinos sucedendo reinos, reinos sucedendo reinos, e esse reino de barro e de ferro sucede o último reino, que era o reino romano, e o Império Romano. E então, quando cai um, cai todos, porque todos os princípios corruptos, os princípios de transgressão da palavra de Deus, veio-se acompanhando todos os governos de sucessão em sucessão até esse nosso tempo de hoje. Então esse é o tempo a qual Cristo vai vir. Então nós precisamos estar preparado para ser arrebatado e levado para o céu, porque não tenha dúvida que Jesus vai arrebatar a sua igreja antes de derramar a sua ira sobre esse mundo ímpio, esse mundo corrupto. Queria eu que a maioria, que se possível todo o povo fosse salvo. Esse é o desejo de Deus, que todos sejam salvos, para isso que veio Jesus Cristo. Mas pela palavra de Deus, pela informação bíblica, nós sabemos que milhões de pessoas, que quantidade muito grande de pessoas vai estar aqui na grande tribulação, sofrendo as consequências, a punição do pecado. Então, não tenha dúvida que aqui na abertura desse quinto selo ainda não houve o arrebatamento da igreja. Os que pensam que a igreja foi arrebatada lá no capítulo 4, no arrebatamento de João, não procede quando nós olhamos, porque ainda nós vemos as almas dos que morreram por testemunho de Jesus Cristo, que ainda era alma. Nós só vamos ver uma multidão de pessoas diante do trono de Deus, ainda são mais almas, no capítulo 7, depois da abertura do sexto selo. E então no próximo vídeo a gente já vai entrar na abertura do sexto selo, a gente já vai falar da ira de Deus derramada sobre todo o mundo ímpio. E então nós já vamos trazer essa ministração, essa palavra, para que o ouvinte ele tenha isso em mente.
a igreja não ficará aqui para passar a grande tribulação. A igreja será arrebatada e levada para o céu, para a boda do Cordeiro. Então a ira de Deus será derramada sobre esse mundo ímpio. E você que está ouvindo essa mensagem hoje, essa mensagem é para que você não fique para trás, mas você se converta de fato a Jesus Cristo e siga a Jesus Cristo, negando a si mesmo, tomando sua cruz e vivendo em Cristo Jesus. Que a paz e a graça de Jesus Cristo esteja com todos.